Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Hoje nós vamos falar sobre a profecia de Isaías, capítulo 4. Esta profecia trata-se para esses últimos dias, pois é a profecia do renovo do Senhor, que neste período do renovo do Senhor, 7 mulheres lançarão mão deste homem, de um homem, o qual é o renovo do Senhor. Então, elas dirão: nós mesmas comeremos do nosso pão, nós mesmas nos divertiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo o teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então, o restante dos versos, os irmãos podem ler que está falando do renovo do Senhor, que será de beleza e de glória. Irmãos e irmãs, este renovo não aconteceu no período que Cristo esteve aqui na terra. Não se refere a esse renovo, pois naquele período não haveria as 7 mulheres que realmente nós sabemos que mulheres em profecia se refere a igrejas. Então, não haveria naquele período as 7 igrejas. Não havia. Porém, é para esses últimos dias o cumprimento desta profecia. Quero dizer também a todos que não se refere também o cumprimento desta profecia com a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, pois neste período as igrejas não vão dizer isto para Cristo de forma nenhuma. Nesse período, Cristo veio buscar a sua igreja e exercer juízo contra todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na mentira. Então, qual é o período do cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 4, que se trata das 7 mulheres que lançarão mão de um homem? É agora, no dia 10 de junho de 2025, inicia o período do cumprimento desta profecia. Porque no dia 10 de junho de 2025 vai se cumprir a profecia da incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, o homem de lábios gaguejante e de língua estranha, o qual está profetizado em Isaías, capítulo 28, verso 11 e o verso 12, que o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O homem de lábios gaguejante e de língua estranha, o Senhor vai incorporar nele. E este homem é Elias Joanã. Como está descrito que Dan é leãozinho. A frase leãozinho é o título de rei que pertence unicamente a Cristo. Cristo incorporará nesses últimos dias no corpo que não é o dele. O corpo que é o dele está no santuário do céu, com suas mãos feridas. Mas ele incorporará no primogênito da linhagem de Dan, o qual é Elias Joanã. Como também o patriarca Jacó deu a bênção a Dan, dizendo que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E nós sabemos quem tem povo é Cristo, quem é juiz é Deus. Mostra Cristo na linhagem de Dan, como patriarca Jacó terminou a bênção em Gênesis capítulo 49, verso 18, chamando Dan de Senhor e esperando a salvação em Dan,
porque ele viu o Senhor incorporado na primogenitura de Dan. Então, nesses últimos dias, Cristo incorporará no corpo que não é o dele, mas no corpo do primogênito da linhagem de Dan. Então, esta profecia da incorporação de Cristo vai acontecer no dia 10 de junho de 2025. E então, neste período, vai acontecer também a profecia das 7 mulheres, que nós sabemos que a profecia de mulheres representa igreja, ou seja, a partir do dia 10 de junho de 2025, quando Cristo incorporar em seu servo, em Elias Joanã, então, todas as igrejas do mundo, por quê? Porque as características maus das 7 igrejas que está escrito em Apocalipse estão em todas essas igrejas do mundo. Então, representa as 7 mulheres de Isaías, capítulo 4, todas as igrejas do mundo. Quando Cristo incorporar em seu servo, em Elias Joanã, então elas vão querer ser chamadas pelo nome de Elias Joanã, porque elas vão ver que a incorporação de Cristo é Ele mesmo que está ali incorporado. Então, elas, para que não perda a sua membresia, porque o texto fala bem claro, tira o nosso opróbrio. Ou seja, elas, com a incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã, elas, vai vir um opróbrio para elas, porque a sua membresia vai se despertar e ver que elas são igrejas caídas, igrejas apostatadas. Então, elas vão querer fazer aliança com este homem, o qual Cristo está incorporado, que é o próprio Cristo incorporado. Mas o renovo do Senhor não fará aliança com essas igrejas em apostasia. Elas não vão querer mudar as suas doutrinas, não vão querer aceitar a doutrina do Senhor, o qual é o ministério quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Elas vão querer ficar com seu próprio pão, que é as suas próprias doutrinas, os seus próprios pontos de vistas. Elas vão querer se vestir das suas próprias vestimentas, significando querer suas próprias justiças, e não vão querer a justiça de Cristo. Elas vão querer só apenas ser chamadas pelo nome de Elias Joanã, ou seja, vão querer ser apenas fazer uma aliança, mas não vão querer se unir, ou seja, abandonar o seu pão, abandonar suas vestes. E no renovo do Senhor será de beleza e de glória. Não vai haver parceria e união com essas igrejas caídas. No renovo do Senhor, quando Cristo incorporar em seu servo, em Elias Joanã, não terá aliança com igreja nenhuma, nem com movimentos dissidentes das igrejas. Se as pessoas quiserem fazer parte do ministério quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista, fora dos templos adventistas, o qual Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã, terá que abandonar o seu próprio pão, terá que abandonar as suas próprias vestes e fazer-o confessar, olhando para o céu, que crê que ali Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã, e seguir as doutrinas do quarto anjo, e não as doutrinas dessas igrejas apostatadas. Então, no dia 10 de junho de 2025, Deus já revelou para a sua serva, Deuselene Souza, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. E
Então, neste período em diante, se cumpre a profecia que todas as igrejas vão querer ser chamadas pelo nome de Elias Joanã, a qual fala em profecia Isaías capítulo 4, 7 mulheres, que são as características maus das 7 igrejas que estão em todas essas igrejas dos últimos dias. Então, a profecia está em via de cumprimento. E se você quer ter a sua salvação, aceita Cristo como seu único Salvador, Ele está com sua primeira pessoa no santuário celestial, com suas mãos feridas. E agora Ele vai incorporar num corpo que não é o dele, no dia 10 de junho de 2025, no corpo do primogênito da linhagem de Dan, porque a profecia bíblica não falha. Dan é leãozinho, saltará de Bazã, como está escrito, Deuteronômio capítulo 33, verso 22. E a frase leãozinho é o título de Cristo, mostrando que Dan é Cristo. Assim como o leãozinho aparece em Judá, que é Cristo encarnou na linhagem de Judá, assim também aparece em Dan. Então, a incorporação de Cristo é o mistério de Apocalipse, capítulo 10, e o verso 7. O mistério para esses últimos dias. Cristo incorporado. Esse é o mistério que já foi revelado aos profetas, aos seus servos. E agora vai se cumprir no período da 7ª trombeta, no toque da 7ª trombeta, a qual começou a 7ª trombeta em 1844, quando o santuário do céu se abriu, o lugar santíssimo, e foi vista a arca da sua aliança, e ali começou o toque da 7ª trombeta, e se estenderá o toque da última trombeta até a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos nesse período da voz do 7º anjo, o qual vai se cumprir o mistério de Deus. O mistério de Deus é Deus em carne. Esse é o mistério, é a incorporação de Cristo, uma mistura com a humanidade, a divindade se misturando com a humanidade. Isto acontecerá na primogenitura da linhagem de Dan, a qual a minha pessoa é de Israel, nasci no Brasil, mas meu sangue é da linhagem de Dan, para cumprir a profecia, como já falei, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então, nós estamos em via de cumprimento. Falta poucos dias para o dia 10 de junho de 2025, o dia que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. E a incorporação também, ela vai servir para a batalha contra a besta e contra a sua imagem. Pois a gente vê claramente, Apocalipse capítulo 17, que a besta com os 10 reis batalharão contra o cordeiro. Ali o cordeiro incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então o texto bíblico fala claramente, e o cordeiro o vencerá. A besta e os 10 reis vencerão também os seus eleitos que está junto com ele, como também vemos o simbolismo desta batalha, Cristo incorporado em Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. É o nome de Elias Joanã, entre os 8 bilhões de pessoas no mundo. Este nome não se repete, pois unicamente Cristo incorporado tem este nome, Elias Joanã. Pois este nome, Elias Joanã, é o nome para a incorporação de Cristo em seu servo no dia 10 de junho de 2025 em diante. Então, o simbolismo do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 19 é o simbolismo da incorporação de Cristo para batalhar contra a besta e o falso profeta. Então, isto
antes da segunda vinda de Cristo com poder e grande glória. Cristo, com a sua primeira pessoa, estará no céu, no santuário celestial, enquanto Cristo na terra estará incorporado. E a incorporação dele é a sua segunda pessoa. É por isso que Deus revelou, através de sonho, que Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo. Então, quando Cristo estiver incorporado, ele vai bramar como um leão. E está muito próximo quando eu falar aquela voz. A voz como um som de muitas águas. A voz como um forte trovão. Uma voz como ruge o leão. Pois Deus já revelou em sonho que Elias Joanã falará esta voz, porque Cristo estará incorporado em breve no seu corpo. Então, ele dará a mensagem da queda de Babilônia. O poderoso anjo do Apocalipse, capítulo 18, que vai proclamar com potente voz o aviso da queda de Babilônia. É Cristo. É Cristo que vai estar à frente desta última obra. É Cristo que chamará os 144 mil, um a um, Cristo incorporado. É Cristo que estará batalhando contra a besta e o falso profeta. Ele incorporado, é Ele mesmo. Ele fará do primogênito da linhagem de Dan, Elias Joanã, a sua segunda pessoa. A humanidade vai se ocultar na divindade. E ele vai bramar como leão. Ele vai falar como um som de muitas águas. E os seus filhos tremendo virão do ocidente, do oriente e se converterão ao Senhor. Este é o refrigério pela presença do Senhor. Porque aqueles que aceitar a incorporação de Cristo receberá a chuva seródia, receberá o refrigério pela presença do Senhor. Somente aqueles que aceitar Cristo incorporado. Pois aquele que rejeitar a sua segunda pessoa está rejeitando a sua primeira pessoa, a qual está no céu com suas mãos feridas. Assim como quando ele esteve aqui na terra encarnado, os que rejeitaram a ele estavam rejeitando a Deus, assim também aqueles que o rejeitar a segunda pessoa de Cristo, o qual Cristo incorporado na terra estará rejeitando a sua primeira pessoa no céu e rejeitando a Deus e a salvação, porque é ele mesmo que estará incorporado, como está profeticamente escrito nas escrituras sagradas. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. É por isso que Dan não aparece na lista dos 144 mil, porque Dan, ele é Cristo incorporado, estará julgando, estará liderando os 144 mil nesta última grande obra de Deus. Então, ele, Dan, é o líder, ele julga as 12 tribos de Israel, porque ele estará incorporado, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, estará incorporado no primogênito da linhagem de Dan. É Cristo que estará nesta última grande obra. E para isso ele tem que ter a prudência, como nós sabemos que Cristo é a fonte da prudência. E é por isso que a bênção também a Dan é, como Cristo falou nos evangelhos, seja prudente como serpente. A bênção também a Dan, no verso 17, fala claramente que Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões dos cavalos e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Cristo incorporado, ele vai fazer isso, derrubar o cavaleiro do mal, derrotar a besta, derrotar o falso profeta. Ele é a fonte da prudência, Dan.
ele é juiz. A tribo de Dan tem um símbolo de juiz, julga. A tribo de Dan, na linhagem, é leãozinho. Somente 2 tribos, das 12 tribos de Israel, existe linhagem. Linhagem não é a mesma coisa de tribo. Linhagem são os primogênitos, a linha dos primogênitos. Sansão, ele é da linhagem de Dan, como está escrito em Juízes, capítulo 13. Irmãos e irmãs, Deus está mostrando a profecia que se cumprirá agora, nesses dias, que os reis da terra vão meter a mão nas suas bocas, ficarão surdos, ficarão tremendo. Eles verão aquilo que não foi anunciado. A incorporação de Cristo foi revelada aos profetas, mas Deus ocultou para que as pessoas não ficassem sabendo da incorporação de Cristo, somente revelasse para aquele a quem ele vai incorporar, como revelou através de sonhos para a sua serva, Deuselene Souza. Porque se tivesse revelado a incorporação de Cristo, haveria já muitos e muitos a mundo afora dizendo que Cristo já estava incorporado em seu corpo. Mas Deus não permitiu que fosse revelado. O profeta João ia revelar. Quando ele ouviu a voz dos 7 trovões falar, mas uma voz falou do céu dizendo a João: não a escreva, João, o que os 7 trovões falaram. O que os 7 trovões falaram foi o que o anjo do Apocalipse capítulo 10 bradou como ruge um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram a suas próprias vozes, e João ia escrever, mas ele ouviu uma voz do céu dizendo: não a escreva, João. Deus o revelou para a sua serva, Deuselene Souza, o que foi que os 7 trovões falaram, o que foi que Cristo bradou como um leão. Foi isto que eu vou dizer agora. Cristo falou, e os 7 trovões falaram com suas próprias vozes: eis que, naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas num corpo de um homem. Foi isso o que João não escreveu em Apocalipse capítulo 10. Porque se João tivesse escrevido, como eu já disse, muitos e muitos afora, no mundo afora, estava dizendo já que Cristo estava já incorporado nele. Então, foi guardado em segredo, somente para se cumprir agora, nos dias da voz do 7º anjo, que é o período que nós estamos vivendo, o período do coronavírus, que Cristo vai incorporar em seu servo no dia 10 de junho de 2025. Este é o mistério que Deus em carne, na incorporação, que será realizada no dia 10 de junho de 2025, porque Cristo é Deus e ele vai incorporar no corpo de um homem. Este é o mistério que já foi revelado. Tinha sido revelado a João, tinha sido revelado ao patriarca Jacó, quando ele chamou Dan de Senhor. Tinha sido revelado a Moisés, quando ele falou: Dan é leãozinho. Tinha sido revelado a Isaías, quando ele falou que o Senhor falará por lábios gaguejantes. E agora vai se cumprir este mistério no dia 10 de junho de 2025. O mistério Deus em carne. Mas desta vez, a humanidade vai se ocultar na divindade. Porque desta vez, Cristo incorporado, ele não estará na terra como um homem de dores, mas sim bramando como um leão. E seus filhos, tremendo, virão e se converterão ao Senhor. Quando ele esteve na encarnação, na linhagem de Judá, a divindade foi oculta, mas desta vez é diferente. A humanidade se ocultará e somente a divindade se manifestará. E as pessoas vão ver somente Cristo no primogênito da linhagem de Dan, o qual é Elias Joanã.
Então, nesse período, então, as 7 mulheres, que são todas as igrejas que estão agora, que elas estão com as características maus das 7 igrejas dos 7 períodos, estará todas as características maus dentro dessas igrejas. Então, nesse período, elas vão lançar mão do Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Vão querer ser chamadas por Elias Joanã, mas, como eu já disse, Elias Joanã, que é a incorporação de Cristo nesses últimos dias, ele não vem para fazer aliança com as igrejas, ele vem dar o aviso que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. Ele vem batalhar contra a besta, que é o sistema católico, e contra a imagem da besta, que é o sistema adventista, promovendo a falsa liberdade religiosa, unida com todas as igrejas e religiões. Ele vem fazer essa batalha contra o falso profeta e não fazer aliança com as igrejas. E, portanto, aqueles que se unir com o quarto anjo têm que sair das igrejas, sair desses movimentos que Deus não os enviou e se unir com este ministério, fazer ou confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. E a partir do dia 10 de junho em diante, fazer ou confessar que Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, fará parte do ministério quarto anjo, o qual é o ministério que Cristo estará incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, prepare-se, converta-se ao Senhor e faça parte do ministério quarto anjo. Sai dessas igrejas, porque se você ficar nessas igrejas, você é participante dos pecados das igrejas. E as igrejas vão receber as pragas. E também você o receberá, porque você estando dentro dela, você é participante dos pecados delas. E também será participante das pragas que cairá sobre ela. Então, este foi o vídeo sobre as 7 mulheres que lançarão mão de um homem. Agora, assista este hino das 7 mulheres que lançarão mão de um homem, né? E especificamente está falando sobre o renovo do Senhor. Louvado seja Deus! Cristo vai incorporar no meu corpo para salvar a mim e a você. Ele fará toda a sua vontade, como está escrito em Isaías, capítulo 46. Louvado seja Deus! Ele chamará o homem do seu conselho, de uma terra longínqua, o qual o homem do seu conselho, nós sabemos que é Cristo, um único que pode penetrar em todos os conselhos de Deus, é Cristo. E ele vai chamar esse homem do seu conselho de uma terra longínqua. O Brasil é uma terra longínqua de Israel, mostrando que a incorporação de Cristo será num homem que mora no Brasil. E este homem é Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Louvado seja Deus! Também o apóstolo Pedro falou da incorporação de Cristo, quando lá em Atos capítulo 3, verso 19 a 21, ele fala: convertei-vos, pois, irmãos, e arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e ele envia o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Então, louvado seja Deus! Jesus Cristo estará com seu corpo no céu, e agora ele vai incorporar no corpo que não é o dele, vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Este é o refrigério pela presença do Senhor. Cristo incorporado é o refrigério pela sua presença, pois Cristo estará presente na terra, incorporado no corpo que não é o dele, no corpo da linhagem de Dan, o primogênito da linhagem de Dan, Elias Joanã. Então, louvado seja Deus, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, e agora vamos ouvir este hino
sobre o renovo do Senhor, que será de beleza e de glória. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém. 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Todas as igrejas dos últimos dias têm todas as maus características das 7 igrejas da profecia. E quando Cristo incorporar em seu servo, em Elias, Joanã, então todas as igrejas, para não perder a sua membresia, quererão ser chamada pelo nome de Elias, Joanã. Dirão elas: tira o nosso opróbrio e faça aliança com nós. Mas no renovo do Senhor não há aliança com essas igrejas em apostasias. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Naquele dia o renovo do Senhor
será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém, e será que aquele que for deixado em Sião, em Jerusalém,